Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma etapa da nossa jornada rumo à conclusão dos trabalhos da disciplina Projeto Integrador Extensionista. O tema do nosso encontro de hoje, o tema que a gente vai discutir hoje, é um dos temas bastante interessantes e importantes para que vocês possam alcançar o resultado da disciplina, que é o plano de trabalho. Nós que atuamos na gestão pública já entendemos que tudo começa com um planejamento, né? Estão lá, eu sempre reforço isso, né? Os pontos principais da administração pública é planejar, executar, avaliar e controlar, né? E no que diz respeito à disciplina do projeto integrador e essa atividade em especial, que é a realização de uma prática extensionista na comunidade, começa com um projeto. Já formaram um grupo, já entenderam como é que faz um diagnóstico, então agora vamos fazer um projeto de trabalho que vocês vão cumpri-lo ao longo desse semestre até chegar lá no dia do grande momento da disciplina, que é a apresentação dos seminários nos mais de 15 polos que a universidade tem. Pois bem, eu imagino que os grupos já tenham definido, né, o escopo do trabalho, ou seja, onde vão atuar, aonde vão realizar essa prática extensionista, né? Estou entendendo que o grupo também já está conversando junto com os tutores para entender que tipo de ações extensionistas vocês vão realizar nesse ponto focal. E o mais importante é o que tem a ver com o que nós discutimos no encontro passado, que é o diagnóstico. Eu estou entendendo também que vocês já têm uma ideia ou fizeram um diagnóstico prévio para poder pensar na situação problema, para pensar numa solução dessa situação problema, de uma intervenção e propor uma prática extensionista. Na rota de aprendizagem, há uma série de materiais que a equipe disponibilizou para vocês, mas o que eu vou discutir com vocês ponto a ponto é exatamente o plano de trabalho. Eu quero compartilhar com vocês aqui para que vocês possam também depois fazer uma leitura e compreender o que a gente está esperando de vocês. Eu, Dr. Valdir Soares Filho, e a minha equipe que estamos conduzindo essa disciplina, e no caso de hoje, a discussão sobre o projeto, o plano de trabalho, né? Vocês têm um modelo do Word, um modelo editável lá na rota de aprendizagem, né? Inclusive, esse plano de trabalho vai passar por várias etapas até ser aprovado pela equipe. Vocês vão ter, além das orientações, vocês vão ter uma qualificação desse plano de trabalho e há um roteiro específico que você deve seguir para poder cumprir e escrever esse plano de trabalho, né? A importância do plano de trabalho é que ele prevê todas as etapas da realização da atividade extensionista e ele tem também, né, o intuito de pensar numa forma de minimizar as possíveis intervenções que não são satisfatórias para o grupo. Pensar, inclusive, naquilo que deve ser feito para evitar problemas lá na hora de realizar a prática extensionista. É interessante a gente observar que quando estamos trabalhando com pessoas, lidando com organizações, situações que não estão sob o nosso controle acontecem. Então, o plano de trabalho, apesar de estar tudo previsto, apesar de você ter os objetivos, apesar de você ter um cronograma específico, pode ser que lá no final você tenha que entrar em contato com a equipe e reformular alguma etapa desse plano de trabalho, que tem acontecido normalmente nos outros grupos, de forma muito focal, viu, gente? Não é uma regra, é uma exceção à regra, né? Da disciplina projeto integrador, é que por uma situação que não tem controle nem do ponto focal e nem da equipe, a atividade precisa ser remarcada, né? E isso não é problema, desde que seja conversado com a equipe, isso não é problema. Então, vocês precisam ter já pensado esse plano de trabalho, e quando pensar esse plano de trabalho, e quando pensar nas ações desse plano de trabalho, também pensar em estratégias que possam, né, dirimir, minimizar possíveis alterações ou possíveis impactos lá na frente. Então, você começa com um título, você vai dar um título bacana para esse plano de trabalho, que é onde você vai ali fazer uma ligação entre os objetivos do desenvolvimento sustentável e aquilo que vocês querem realizar. Como exemplo, nós colocamos aqui, ó. Esse é um plano de trabalho que nós tiramos do semestre anterior, foi realizado lá em Ponte Alta, do Tocantins, e o título do trabalho era
desenvolvimento e capacitação de servidores públicos. Dois pontos. Estratégias de gestão de pessoas para a eficiência administrativa em Ponte Alta do Tocantins. Eu sei que vai ser feita capacitação, eu sei que são com os servidores públicos, eu sei que serão tratadas estratégias de gestão e sei que o foco é a eficiência e eficácia administrativa e seu local, que é em Ponte Alta do Tocantins. Então, quando você pensar no seu título do plano de trabalho seu, que é o título da ação extensionista, tente já de cara deixar claro o objetivo da área de atuação da atividade extensionista. Dentro desse plano de trabalho, e olha, gente, esse plano de trabalho que a gente está utilizando aqui na disciplina, ele não é diferente dos mais vários planos de trabalho de captação de recursos, por exemplo, que a administração pública realiza. Tem um título, tem uma introdução, uma justificativa, objetivo geral, objetivo específico, tem uma metodologia, tem metas, tem avaliação. Então, o que nós vamos colocar no plano de trabalho da disciplina para vocês executarem, que vocês vão construir em conjunto com o grupo, é muito próximo, muito similar com os mais variados planos de trabalho para a captação de recursos, execução de ações orçamentárias dentro da gestão pública. Então, depois que você definir o título, você vai para uma introdução e uma justificativa, onde você vai apresentar a ação extensionista, você vai contextualizar o problema, você vai destacar a importância daquela ação extensionista, né? Ou seja, por que essa atividade é necessária? Por que ela é importante? Por que o grupo entende que ela é importante lá naquele local, naquele departamento, naquela organização? E, evidentemente, com o texto de vocês, já de preferência linkando com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com as ODS, a sua relevância social para a comunidade. É tudo que nós estamos fazendo aqui, todo esse esforço que o grupo tem um objetivo maior, que é atender uma demanda, ter uma relevância social lá na comunidade. Então, aqui nós colocamos para vocês, com base, né, naquele modelo que nós colocamos no título, que é a capacitação, né, da gestão dos servidores públicos lá da cidade de Ponte Alta, foi feita uma contextualização, contextualizou o problema. Vocês têm aqui um exemplo de como é que a gente faz essa contextualização e, a seguir, a justificativa do porquê está sendo realizada essa atividade. Lembre-se que quem está avaliando, quem está lendo, quem está tendo acesso ao plano de trabalho que vocês deixaram na plataforma, ou que possivelmente algum órgão da administração superior, Tribunal de Contas, o próprio Ministério da Educação ou um departamento da universidade, quando eles forem solicitar evidências da disciplina, e no momento que nós, por exemplo, disponibilizarmos o plano de trabalho da disciplina de vocês, eles não sabem o que aconteceu, eles não acompanharam vocês durante 6 meses. Então, o projeto que vocês estão construindo vai ter que dar conta disso, né? Vai ter que dar conta para quem está lendo, entender o porquê, qual é a justificativa daquela prática extensionista, como vocês realizaram, aonde, quando, por quê e quais foram os resultados. Então, não se percam colocando palavras vazias, fazendo apologias a textos, a autores, a estratégias sem ter um fundamento, né? Tentem ser bastante objetivos, bastante coesos, bastante precisos na hora de escreverem ou na hora de trazerem para os seus planos de trabalho os elementos que ele é composto. Ou seja, na introdução, na justificativa, tente trazer um contexto social, tente justificar de fato o porquê que o grupo necessita, ou porquê que aquela atividade extensionista ela é importante lá para aquela sociedade, para aquela comunidade. Então, depois que você deu um título, fez uma introdução e justificou o porquê da sua prática extensionista, você já começa a desenhar os caminhos de como você vai desenvolver esse plano de trabalho. E o primeiro caminho é o objetivo, né? É identificar quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODS, ou qual, se for, por exemplo, dentre todos os objetivos dos 17 ODS que lá tem, vocês escolherem apenas um que tenha a ver com uma prática extensionista, vocês vão dizer que foi apenas um e vão descrever qual é, né? Mas, normalmente, como as ODS elas são bastante amplas e elas tentam contemplar o maior número possível de possibilidades de ações, né, no plano de trabalho de vocês é bem provável, quase 100%, que vocês vão linkar com mais de 1, 2, 3
ODS que vão estar sendo cumpridos, vão estar sendo contemplados na realização daquele plano de trabalho, daquela prática extensionista. Inclusive, nós vamos ter uma aula específica para tratar de ODS. Vou discutir com vocês o que é, como eles foram implementados no mundo, como é que eles são avaliados e o que se objetiva com esses objetivos previstos pela Organização das Nações Unidas na próxima aula, que é o conteúdo da aula 5. Então, mas de qualquer forma, nós temos aí os ambientes virtuais, os portais, que nos dão aí um spoiler do que são as ODS. Então, vocês já podem ir, quem nunca ouviu falar em ODS, eu penso que para vocês que estão no curso, nenhum de vocês nunca ouviu, ou seja, todos vocês ouviram falar sobre o ODS, porque isso a gente já está sempre falando nas disciplinas, e teve também nos polos que vocês estão atuando, que estão estudando, a atividade extensionista das turmas anteriores, e eles, né, como vocês falaram muito sobre as ODS, então eu compreendo que, vocês já têm uma noção prévia. Mas está aí a literatura, está aí os portais que contribuem bastante para poder fomentar em vocês a curiosidade e atender a curiosidade de vocês e saber o que é uma ODS, como é que elas foram pensadas, até para já ir pensando, né, gente, para já ir fazendo um link, apesar da gente tratar desse conteúdo específico na aula 5, mas como vocês vão estar pensando na ação extensionista agora, né, é claro que vão desenvolvê-la até uma data específica, quando deverão postar o plano de trabalho, mas para já ir pensando de forma eficiente e eficaz, e na administração pública, a gente tem sempre que perseguir essas duas palavrinhas, ser eficiente e ser eficaz na ação que você está desenvolvendo. É importante que vocês deem uma curiada, né, deem uma observada no que vem a ser a ODS, para pensar na prática extensionista, na ação intervencionista, já linkada com a ODS que vocês querem atender, né? No exemplo que nós colocamos aqui da turma de Ponte Alta, que é a capacitação de servidores lá do órgão público de Ponte Alta, o ODS que eles estão alinhando o plano de trabalho é a ODS número 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. Então, pensem que, quando eles pensarem em fazer uma capacitação com servidores, eles estão pensando em melhorar a qualidade do trabalho. Então, tem a ver com a ODS 8, que trata sobre trabalho decente e crescimento econômico. Eu poderia também colocar aqui a ODS 4, que é a educação de qualidade, né? Quando eu estou capacitando, eu estou formando, eu também estou fazendo práticas voltadas como a educação, por exemplo, né? Então, depois disso, vocês partem para um outro momento do plano de trabalho que eu vejo que é interessante. Não que todas as outras partes não sejam interessantes, mas aqui a gente já começa a ter uma ideia do que vocês querem realizar de fato, que é o objetivo geral do plano de trabalho, né? Qual é o alvo maior da abrangência da atividade extensionista? Quais são os impactos? Pelo objetivo, você já tem como prever, né? Quais são os impactos possíveis a partir dos resultados esperados? E o mais, né? O máximo, ou mais, ou a palavra maior que define como escrever um objetivo geral de qualquer atividade, qualquer plano de trabalho, seja um plano de trabalho, né, dessa atividade extensionista, ou seja, como, por exemplo, é escrito num artigo científico. É para quê? Para que você vai ter todo aquele esforço de pessoas? Para que você vai ter todo esse esforço de uma estrutura pública, né, lá na atividade extensionista que você está realizando? É o para quê? Qual é o objetivo maior que vocês colocaram no grupo que deverão atingir com essa atividade extensionista? No caso do exemplo de Ponte Alta, vejam que o objetivo geral foi capacitar gestores e servidores públicos de Ponte Alta na adoção de estratégias eficazes de gestão de pessoas para a melhoria da administração pública. Então, eu já estou visualizando, se eu pegasse somente o título e o objetivo geral desse plano de trabalho, eu já está de cara me dando um spoiler dizendo, olha, eles vão realizar uma capacitação, essa capacitação vai ser com gestores públicos, ela vai ser em Ponte Alta e ela tem como foco melhorar a administração pública. Eu não sei onde, quando, eu não sei por quê, mas isso tudo eu vou descobrir à medida em que eu for lendo o plano de trabalho. Mas de cara, sem ler o plano de trabalho e lendo apenas o objetivo geral, eu já tenho um para quê, eu já tenho uma ideia do que eles vão realizar. Então, quando pensarem no objetivo geral do trabalho de vocês, também não fiquem divagando, sejam assertivos e façam como esse exemplo, deixem claro o para quê. O como vocês vão dizer para mim lá na metodologia, que a gente vai ver logo mais a seguir. E todo objetivo específico, além daquele objetivo maior, ele se desdobra, perdão,
todo objetivo geral, além daquele objetivo maior, eles se desdobram em objetivos específicos. Então, se eu tenho 2 ou 3, comumente são 3, no mínimo 3 objetivos específicos, porque eles vão nos ajudar a enumerar metas específicas para atingir aquele objetivo geral. Eles vão colocar para mim, no objetivo específico, eles vão dar direcionamento de alvos concretos, que vão me ajudar a buscar alcançar aquela ação, né? Cada objetivo específico ele tem uma correspondência com o resultado esperado. Então, quando eu prevejo 3 objetivos específicos, eu estou entendendo que eu vou ter 3 resultados, 3 práticas, 3 momentos, 3 correlações na realização daquele projeto, né? E eles respondem o quê, né? A pergunta, o objetivo geral é para quê? O objetivo específico, ou a pergunta que se faz é o quê? O que especificamente eu quero alcançar? Então, se eu vou fazer é, e lembrando que cada objetivo específico também ele tem que ser mensurável e tem que ser verificável, ou seja, tem que ter condições, tem que ter, de criar uma métrica, né, uma forma que eu possa verificar se aquele objetivo foi cumprido e de que maneira ele foi cumprido. Então, se eu estou pensando em capacitar servidores públicos, né, que é o objetivo geral, lá da administração pública de Ponte Alta, é bem provável que eu vou colocar aqui no meu objetivo específico, o público-alvo, eu vou colocar quantas pessoas eu vou estar capacitando, porque eu vou precisar, depois de realizada a prática extensionista, mensurar. Eu atingi o meu objetivo? Se sim, quantos estavam na capacitação? Quem era o público-alvo? Era a Secretaria da Educação, da Saúde, da Infraestrutura? Era a Câmara dos Vereadores? Quem é que estava? Quantos estavam presentes? Então, resumidamente, os objetivos específicos, eles vão dizer o que, eles vão me dar direcionamento concreto e eles vão me contribuir, me ajudar a fazer uma mensuração e uma forma de verificação se eu consegui ou não atingir o objetivo maior do meu projeto, que nesse caso era capacitar, né? Então, dentro aqui do exemplo que nós colocamos aqui para servir de guia para vocês, ó, apresentar conceitos fundamentais de gestão de pessoas é um objetivo específico, capacitar participantes sobre técnicas de motivação é um objetivo específico, promover o desenvolvimento de competências e habilidades é um objetivo específico, e o outro objetivo, estimular a valorização dos servidores públicos, também é outro objetivo específico. Então, percebam que todos esses objetivos, eles vêm desdobrando aquele objetivo geral, que era realizar a capacitação, né? E aí nós colocamos um ponto a seguir no plano de trabalho, que é o público-alvo, que eu até já falei anteriormente, no objetivo específico. Para quem, né? Quem eu vou, de fato, atender com minha prática extensionista, né? No exemplo que nós colocamos, era o público-alvo dessa ação, são gestores públicos, servidores municipais e profissionais que atuam na administração pública. Percebam aqui que eu não estou direcionando para nenhum órgão lá da Prefeitura de Ponte Alta, estou deixando aberto. Então, eu estou entendendo que o projeto desse plano de trabalho, o objetivo de capacitar os servidores, não era para uma secretaria em especial, mas sim deixar aberto para que qualquer servidor de qualquer secretaria, qualquer profissional que atua na administração pública daquele município vai poder participar dessa atividade extensionista. E que atividade extensionista era essa? Uma oficina, né? Então, está dando spoiler aqui, ó, no público-alvo. A oficina também está aberta a outros interessados à temática da gestão de pessoas. Percebam que o grupo que realizou essa atividade nos semestres anteriores, eles não delimitaram aonde, né, qual secretaria seria feita a atividade extensionista e nem deram um número de pessoas para fazer essa capacitação. Deixaram aberto, porque eles entenderam e eles pensaram numa atividade extensionista que era possível fazê-la com várias pessoas de vários setores e com um público variado e um público grande. Então, isso é um outro ponto-chave também na hora de você pensar o seu projeto extensionista, porque aqui no público-alvo você já tem que pensar se vai ser aberto a todo mundo ou se vai ser específico para um grupo focal. Porque se for aberto, você não pode fazer você pode fazer uma palestra, por exemplo, né? Então, sempre pensar em situações em que você possa
também pensar no seu público-alvo. Se for uma atividade que requeira materiais concretos para eles trabalharem, você não pode deixar aberto. Vamos pensar que vocês queiram fazer uma oficina ou fazer uma atividade prática de extensionista que vai requerer manusear equipamentos. E se você tiver só 10 equipamentos, você não pode abrir para 20, tem que abrir só para 10. Então, quando você pensar no público-alvo, também você tem que pensar, além de pensar em quem é o seu público-alvo, o que você vai ofertar a esse público-alvo. E se o que você vai ofertar, você tem os insumos necessários. Pensado tudo isso, vem a metodologia, que é aí o planejamento de todas as atividades que você vai realizar na ação, é a definição exata de como o projeto extensionista vai ser executado, se vai ser reunião, se vai ser oficina, se vai ter formação de grupo, se vai ter grupo de estudo, se vai ter campanha, se vai ter mesa redonda, e aí vocês vão ter também uma aula específica tratando sobre modalidades de intervenção do projeto extensionista, né? E aí vocês vão ter aí um leque muito grande de atividades que vocês podem estar realizando, né? Então, a metodologia, eu costumo dizer que metodologia, para mim, é a receita do bolo, né? Quantas xícaras de trigo, quanto de açúcar, quanto de farinha, quanto de manteiga, e aí, mesmo que a cozinheira não esteja do seu lado, qualquer pessoa que pegar aquela receita vai ter condições de fazer aquele bolo, inclusive dizendo qual é a temperatura do forno. Então, na metodologia do trabalho do processionista de vocês, isso tem que estar muito claro. A metodologia, o modus operandi, essa receita de como vocês vão realizar a atividade acionista tem que estar muito claro. E aí, gente, inclusive pensar, né, em situações que fogem do controle, como por exemplo, vamos supor que vocês pensaram numa ação extensionista e que ela era para ser feita com um projetor de multimídia. E vamos supor que vocês não encontrem projetor de multimídia. Como é que vocês vão resolver esse problema? Ou imprimir, né? Imprimir cartazes para poder trabalhar as lâminas que seriam trabalhadas com o projetor, né, com cartazes impressos. Não tem como imprimir, professor, não temos como imprimir. Como é que a gente pode fazer, então, para realizar atividades extensionistas sem pensar no projetor, que não temos, sem as lâminas impressas, que não temos condições? Um quadro onde vocês vão escrever, ou uma cartolina onde vocês vão escrever. Então, na hora de pensar a metodologia, o grupo também tem que estar ciente, né, de caso eles tenham alguma situação que foge do controle ou que foge do programado, pensar também em estratégias para mitigar o impacto daquela metodologia, né? Então, a primeira etapa é como foi realizado o diagnóstico, dizer as parcerias que você está envolvendo para vocês realizarem aquela prática extensionista, como é que vocês vão divulgar aquela ação extensionista, se vai ser para redes sociais, se vai ser para os meios de comunicação, se vai ser para o carro de som, né? Então, você vai dizer aqui como é que você vai divulgar a prática extensionista, porque lembrando-se, como é uma prática extensionista e é uma atividade de intervenção na comunidade, é importante que você tenha maior número de alcance, e a divulgação é sobremaneira importante, né, para o sucesso da sua prática extensionista. E, na metodologia também, você vai fazer um detalhamento da execução dessa ação. No slide que vocês têm aí, eu não vou me delongar muito aqui, porque vocês têm a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira, a quarta, a quinta etapa, né? Vocês têm toda ela escrita aqui no slide que trata sobre metodologia, para que vocês possam ler, para que vocês possam se inspirar na hora de construir o de vocês, né? Então, dei uma atenção especial a esse slide, dei uma atenção especial de como esse grupo de trabalho do semestre anterior realizou a prática extensionista, para que vocês possam se inspirar. E também, gente, ninguém está numa ilha isolado no Pacífico ou no outro planeta, né? Você não está em Alfa Centauro, você está aqui no planeta Terra. Então você tem acesso aos seus colegas. Converse com o pessoal, né, dos grupos anteriores. Vejam como é que eles realizaram, quais foram os percalços que eles tiveram, como é que eles foram orientados para construir essa metodologia. Conversem com eles, né? E leiam esse material para que vocês possam estar munidos de instrumentos e construir o de vocês. Também no plano de trabalho, vocês vão descrever os resultados, né? Se o objetivo é capacitar, vai ser feita uma cartilha, né? Vai ser feito um e-book, vai ser feito um podcast, vai ser feita uma página na internet, vocês vão criar um canal no YouTube. Então, é deixar claro quais são os resultados que vocês vão obter, que vocês vão ter com a realização daquela prática extensionista. Aí, nesse momento, é aquele momento bacana em que você
sonha com o trabalho realizado, que você já deixa ali, você, enquanto está construindo o plano de trabalho, você vai estar pensando, já está imaginando o auditório cheio, com vários servidores, né, com todo mundo lá sendo capacitado, e você conseguir tendo conversas, tendo feedback daquela turma, tendo condições de obter dele se a oficina foi ou não proveitosa. Então, tudo isso você vai estar pensando quando você estiver descrevendo e pensando nos resultados esperados. Sejam bastante meticulosos aqui, sejam bondosos aqui na hora de escrever, diferente lá da introdução, quando eu falava anteriormente, né? Deixem claro na metodologia e sejam claros também nos resultados esperados. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Então, pensar e escrever os resultados esperados é pensar aonde você quer ir. Na metodologia é como você quer ir. No objetivo geral é por que você quer ir. Então, cada um dos elementos que nós temos no plano de trabalho, ele vai um conversando com o outro, e o foco maior é responder à problemática que vocês identificaram lá na comunidade. Nesse modelo que eu trouxe na sala de aula de hoje, é bem provável que o grupo tenha feito um diagnóstico e tenha detectado que os servidores públicos lá da prefeitura ou do município de Ponte Alta estavam precisando, estavam requerendo ou estavam ansiosos por capacitações. Então, eles entenderam que o problema lá que eles identificaram no diagnóstico era a necessidade de ter mais capacitações. E aí o grupo tensionista fez um plano de trabalho, como vocês viram aqui, que foi desenvolvido ao longo da aula, em azul, como que eles conseguiram realizar essas capacitações, né? E um cronograma, né? Como a atividade ciência de vocês ela vai realizar finalzinho de abril, maio, todinho, mais especificamente. Então, aqui no cronograma de vocês vão estar dizendo quando foi feito o diagnóstico da realidade, quando foi elaborado o plano de trabalho, as reuniões, as parcerias, a divulgação, a realização da oficina, no caso aqui foi abril de 2025, né? A elaboração do relatório final, que foi em maio, a apresentação dos resultados no seminário, que foi lá em maio, e a entrega do relatório final, que foi em junho. Então, isso aqui já é um cronograma muito próximo do que vocês deverão colocar no trabalho de vocês. Se quiserem, podem, inclusive, aqui na descrição da atividade, serem mais generosos, né? Aqui está como divulgação de oficina, elaboração de panfleto e preparação da oficina. Porque o plano de trabalho era, nesse exemplo que nós trouxemos em sala de aula, a oferta de uma oficina. Mas se no de vocês for uma campanha de conscientização, vai ser divulgação da campanha, elaboração do material da campanha, impressão do material da campanha, organização da campanha, realização da campanha, né? Então, percebam que o cronograma não é um documento vazio no seu programa, no seu projeto. Ele é, de fato, né, as datas, um planejamento estratégico de como vocês vão realizar o seu plano de trabalho. Se tiver um orçamento, então vai ter impressão, lembrando que a universidade não faz o custeio desse material, né? Então você tem que contar com parceria. Então você vai ter a elaboração de uma cartilha. Quanto é que vai custar essa cartilha? Até para saber se o parceiro que vocês chamaram para poder financiar a elaboração dessa cartilha, quanto é que vai custar, se o parceiro vai ter condições ou não. Mas não significa que no plano de trabalho de vocês tenham que ter a elaboração de uma cartilha, viu, gente? É só um exemplo hipotético. Então, muito provável que eles vão conseguir realizar a prática extensionista com custo baixíssimo. Mas eu gosto sempre de colocar, se há um deslocamento, você passar o dia na cidade, tiver que se alimentar, isso é custo. E é importante saber também quanto é que custou no final, para o grupo entender quanto é que custou, né, a realização daquela prática extensionista. E reitero, vocês não têm recurso para isso. Caso vocês queiram fazer algo diferente ou diferenciado e pensar em algo diferenciado, você tem que buscar parcerias, né, público-privada, para poder endossar e para poder realizar atividades. Tragam as ODS, as referências, né? Se tem uma cartilha específica, se é a capacitação da lei das licitações, por exemplo, as alterações da lei das licitações, tragam uma lei aqui, então tragam para as referências os aportes teóricos que foram, né, citados ao longo do trabalho de vocês dentro da norma da ABNT, né? Então, pensando nisso, a gente tem condições, vocês terão condições, né, evidentemente, de realizar uma prática extensionista bacana, uma prática extensionista que vai atender de fato uma situação, um problema que vocês detectaram a partir do diagnóstico. A equipe de tutores, o Paulo, né, o Felipe, os meninos aí estão todos
evidentemente eu, professor da disciplina, estamos todos apostos para, ao longo da construção desse plano de trabalho, irem dirimindo as dúvidas de vocês. Fiquem tranquilos que vocês não vão construir o plano de trabalho de um dia para a noite. Haverá necessidade de vários encontros com vocês, de vários momentos de orientação dirigida. Nós temos um cronograma aí com orientações dirigidas, tudo isso para ajudar vocês na confecção desse plano de trabalho. Esse momento é crucial, é de extrema importância, porque, para quem não sabe aonde quer ir, repito, né, qualquer lugar serve. Então, é isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Desejo sucesso na construção do plano de trabalho. Tenho carinho com esse plano de trabalho, porque nós, da equipe da disciplina, nós da universidade, nós do curso de gestão pública, temos um apreço muito grande com as práticas extensionistas que são realizadas. Fiquem bem, beijo no coração e até o nosso próximo encontro.